Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hoje nós temos o nosso Pensa Rotina ao vivo novamente. O professor Marcelo Seráfico, que é da Universidade Federal do Amazonas, já está conosco conectado. Bom dia, professor Seráfico, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Arthur. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo bem, professor. Professor, bem-vindo de volta aqui ao vivo na nossa coluna. A gente teve algumas colunas gravadas, mas sempre com conteúdo importantíssimo para o nosso ouvinte. E hoje a gente tem novamente a sua participação para falar sobre a questão da janela partidária, né? A gente viu intensas movimentações para mudanças de partidos, para viabilizar candidaturas para esta eleição de 2022. E você traz uma análise para a gente sobre essa movimentação toda, não é? Sim, Rafael. Eu, de fato, gostaria de aproveitar essa discussão, ou duas discussões que talvez pareçam muito distantes, mas que eu gostaria de aproximar, que são essa que você menciona, digamos assim, da dança das cadeiras partidárias, e a outra que foi noticiada agora há pouco, que tem a ver com a guerra, né, e com principalmente o que eu chamaria de guerra de informação vinculada ao conflito bélico, né, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia em particular. Quer dizer, pode parecer meio disparatada essa ideia de associar essas duas coisas, mas eu vejo que há um pano de fundo bastante comum que tem a ver com um jogo e uma luta em torno das interpretações e do lugar dessas interpretações sobre a realidade, né, nas escolhas que são feitas, de um lado, por partidos ou por pessoas, né, que são filiadas a partidos, e de outro, por governos e setores não governamentais, portanto, setores da sociedade civil, empresariais ou não, vinculados ao conflito que ocorre agora entre Rússia e Ucrânia em particular, mas que envolve muito mais interesses do que apenas os desses dois países. Então, dito isso, eu lembro que semana passada o Orlando Câmara fez um importante comentário aqui sobre a pós-verdade, não é? E o Orlando procurava mostrar que a pós-verdade não é apenas uma mentira, mas que a pós-verdade tem uma relação direta com determinadas interpretações sobre a realidade que, a despeito de carecer de qualquer fundamento objetivo, empírico, se tornam ou se convertem em narrativas que, de modo razoavelmente aceitável, guardam alguma lógica. Quer dizer, a pós-verdade é uma espécie de lógica narrativa que faz sentido, ainda que não tenha, em muitos casos, nenhuma conexão com a realidade. E quando a gente pega isso e pensa um pouco sobre essa dança das cadeiras políticas, por exemplo, a gente se dá conta do seguinte, de que os processos eleitorais, como aqueles processos nos quais os cidadãos são chamados a dizer quais são as suas escolhas relativas a projetos de sociedade, né? Quer dizer, o que numa democracia, o processo eleitoral, é aquele momento específico no qual algumas escolhas são feitas e essas escolhas são indicativas de que tipo de sociedade os cidadãos querem construir. No nosso caso, esse processo parece bastante obliterado, né, bastante prejudicado pelo fato de que, de um lado, os partidos parecem terem perdido completamente essa dimensão de serem instituições, não é, ou espaços nos quais se desenvolve uma interpretação sobre a realidade e, a partir dessa interpretação, se projetam posições que devem ou deveriam se consolidar no âmbito do Estado, né, quer dizer, se transformar em lei, se transformar em política pública, etc., de modo a construir aquela sociedade desejada pelos cidadãos.
né? Isso parece que está completamente fora do escopo, digamos assim, dessa dança das cadeiras, na medida em que os parlamentares, ou aqueles que querem se candidatar a funções públicas, sequer são cobrados pelos partidos mesmo, né, acerca de quais são as suas posições, os seus interesses. Não é? E isso vale para partido de qualquer espectro, não é? Isso aí não é uma exclusividade de um ou outro espectro político. Quer dizer, nós vemos isso acontecer em partidos de extrema direita, de esquerda, de extrema esquerda. Quer dizer, há uma espécie de transformação no significado mesmo dos partidos, não é? No que diz respeito ao seu papel de representar uma parte da sociedade que projeta para si determinados ideais de construção coletiva. Então, isso é algo que, sem dúvida, do meu ponto de vista, né, coloca em causa a própria dinâmica democrática. Não é? Isso, por si só, não nega a democracia, mas isso, indubitavelmente, me parece, coloca em causa o modo pelo qual as instituições que fazem parte, digamos, da democracia, funcionam, né? O modo pelo qual elas se organizam e pelo qual elas pretendem, na verdade, dar vazão às forças sociais. Não é? E no que diz respeito à guerra, nós vemos isso, né? Os países produzindo informação e contra-informação de modo a, ou em alguns momentos, tentar esclarecer, mas em outros momentos tentar confundir a opinião pública acerca do que de fato está acontecendo, né? Porque o que seria fundamental para todos nós, cidadãos, seria compreender, por exemplo, no que diz respeito a um partido, quais são as principais teses, quais são os interesses que esse partido representa, não é? E como é que essa representação de interesses repercute sobre o conjunto da sociedade. E, lamentavelmente, nós não vemos isso. E no que diz respeito à guerra, o que seria fundamental? Dispormos de dados, de informações objetivas que nos permitissem não assumir um lado ou outro do conflito, mas entender as motivações desse conflito e as consequências sempre nefastas, né? Quer dizer, não há guerra do bem, toda guerra é algo humanamente inaceitável, ou deveria ser eticamente inaceitável, né? Quais são as repercussões desse tipo de conflito sobre as sociedades envolvidas e, particularmente, quem tem sido alvo da violência e da brutalidade de quem. Nós temos notícia, por exemplo, de que na Ucrânia não há apenas a ação da Rússia contra cidadãos ucranianos, mas há também uma ação de cidadãos ucranianos organizados em forças de inspiração nazista, agindo contra cidadãos e governos de províncias da própria Ucrânia. Uma situação altamente complexa, que, todavia, às vezes fica escondida em narrativas que fazem sentido, mas que não correspondem, digamos, à realidade objetiva, que são produzidas por governos ou são produzidas, às vezes, até por aparelhos ou instituições da mídia, não é? Dos meios de comunicação, a serviço de governos e de interesses nem sempre os mais democráticos.